Como utilizar a função índice mais corresp mais a função lim para retornar informações para criar um dashboard trimestral. Observe. Quando eu seleciono o meu trimestre, observe que eu vou selecionar o primeiro trimestre, ele me retorna o mês de janeiro, fevereiro e março devidamente com seus dados correspondentes. Se eu filtrar o segundo mês, ou o segundo trimestre, no caso, observe que ele traz abril, maio e junho. Se eu colocar o terceiro trimestre, traz julho, agosto, setembro, e o quarto trimestre, outubro, novembro, dezembro. Primeiramente, como é que ele faz isso? Observe que eu tenho uma tabela aqui com os meses, observe, e como o mês de janeiro, fevereiro e março vão pertencer ao primeiro trimestre, observe que eu coloquei o número 1 aqui do lado. O mês de abril, maio e junho, aqui selecionado, observe que aparece o número 2 porque eles pertencem ao segundo trimestre. O mês de julho, agosto e setembro, o número 3, pois pertence ao terceiro trimestre. E o mês de outubro, novembro e dezembro, o número 4, pois pertence ao quarto trimestre. Bom, se eu utilizasse apenas a função procv, você sabe muito bem que se eu colocasse o número 1, ele retornaria apenas o mês de janeiro, ou seja, não encontraria fevereiro e nem março. Então, para que eu possa estar retornando mesmo informações tais como repetidas, vamos dizer assim, observe que o número 1 aparece 3 vezes e ele retorna 3 vezes, ó. Tanto é que se eu colocar o número 1 aqui, observe, ele retorna janeiro, fevereiro e março. Por quê? Porque o número 1, quem é? Janeiro, fevereiro e março. A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte. Aqui eu estou utilizando, observe, deixa eu clicar aqui. Aqui eu estou utilizando uma caixa de combinação. Quando eu seleciono o primeiro trimestre, ele retorna o número 1. Pois o primeiro trimestre é o primeiro item da lista. Se eu selecionar segundo trimestre, observe que ele lança o número 2. O terceiro, o número 3. E o quarto trimestre, o número 4. Ou seja, o quarto trimestre é o quarto da lista, ou seja, retorna o número 4. Então, em cima desse número, eu vou utilizar ele como critério para fazer uma busca e retornar os meses correspondentes. Então, deixa eu exibir aqui a minha barra de fórmulas para ficar mais claro o que a gente vai estar aprendendo. Então, sabendo disso, deixa eu apagar aqui e vamos fazer do zero. Então, eu quero retornar quem é o 4 dentro dessa base de dados. Porém, eu quero retornar o 4 uma, duas, 3 vezes, porque eu quero ver o trimestral. Beleza? Se eu colocar o número 2, eu quero retornar os números do segundo trimestre. Se eu colocar o número 1, eu quero retornar o primeiro trimestre. Então, sabendo disso, como é que eu faço aqui? Ó? Vou utilizar igual a função índice, a nossa função índice, e ela me pede uma matriz. Quem é a minha matriz? A minha matriz vai estar na minha coluna G, pois é nela onde está os nomes dos meses. Como eu vou travando, vou estar arrastando a nossa fórmula, vou estar travando a mesma. Observe aí que eu selecionei e pressionei a tecla F4. Ponto e vírgula. Para isso, ele me pede o numLin. Eu não sei o que é o numLin, então eu vou utilizar a função corresp para isso. Então eu vou utilizar aqui a função corresp porque ele vai me pedir uma correspondência. Quem é o valor a ser procurado? Bom, o valor a ser procurado nada mais é do que o valor que eu vou estar informando aonde eu vou estar informando em O1, que é esse número que eu fico fazendo a mudança. Ó. Quando eu seleciono aqui na minha caixa de combinação, esse número vai mudando. Então esse cara é o meu critério. Então, como eu vou estar também arrastando a nossa fórmula, vou selecioná-lo e vou pressionar o F4 para estar travando a nossa fórmula. Ponto e vírgula. Aonde ele vai estar sendo procurado? Bom, ele vai estar sendo procurado aqui na minha coluna F, pois é nessa coluna que aparecem os números, ó. Então o 4 ele vai ser procurado aonde? Na coluna F, pois é nela que contém o 4. O número 1 vai ser procurado na coluna F, pois é nela que contém o número 1. Então, sabendo disso, vou também estar pressionando F4 para travar esse intervalo. Ponto e vírgula. Eu quero uma correspondência aproximada ou exata, ou menor que. Eu quero exata, então vou colocar o número 0. E vou estar fechando o meu parênteses da função corresp. Só isso não vai resolver o nosso problema. Tanto é que se eu fechar o meu parênteses agora com a da função índice, observe, vou dar um enter, ele me retornou outubro. Outubro é o primeiro mês do meu quadrimestre, observe. Porém, se eu arrastar a nossa fórmula, reparem, ele retornou outubro mais 2 vezes. E eu não quero outubro novamente, eu quero agora o novembro e o dezembro. Se eu mudar aqui, ó, para o primeiro trimestre, trouxe janeiro. Porém, trouxe o janeiro mais 2 vezes e não trouxe o fevereiro e nem o março. Então, como é que eu faço isso? Então, voltando aqui à nossa fórmula,
Vamos estar editando a nossa fórmula novamente. E o que eu vou estar fazendo aqui, ó, na minha barra de fórmulas? Bom, o que eu vou estar fazendo nada mais é do que, após fechar o parênteses da função corresp, eu vou colocar mais a função lim. Observe, a nossa função lim, ela vai me pedir o quê? Ela me pede uma referência. Bom, eu vou utilizar como referência, no caso aqui, vejamos, eu vou estar utilizando a nossa célula. Eu poderia utilizar aqui, por exemplo, ó, e vou utilizar como critério quem? A nossa célula F1, pois é nela que começa a procura. Observe que é nela, é o título da nossa coluna, e é nela que começa os números, ó, 1, 2 e por aí vai. Então eu vou utilizar ela como critério. Vou fechar o meu parênteses da função lim. Vou subtrair por 1, pois eu vou subtrair o seu cabeçalho. Ponto e vírgula. Vou colocar o número 1, que pertence à função índice, e vou fechar o meu parênteses e vou dar um enter. Observe que ele me retornou também janeiro. Até aí tudo bem, pois a função índice mais corresp também já retornava. Porém, observe que ao arrastar nossa fórmula, ó, arrastei, já retorna fevereiro e março. Por quê? Porque janeiro, fevereiro e março estão no meu primeiro trimestre. Ó. Se eu mudar aqui para o segundo trimestre, observe que retorna abril, maio e junho. Se eu retornar para o terceiro trimestre, julho, agosto, setembro, quarto trimestre, outubro, novembro, dezembro. Perfeito. Agora o que eu faço? Agora basicamente eu só utilizo um proc, ó, igual a proc_v. Ou seja, vou fazer uma procura na vertical. Vou procurar quem? O meu valor procurado vai ser outubro. Como eu vou arrastar nossa fórmula para o lado e também para baixo, eu vou pressionar aqui apenas um cifrão antes da coluna, antes da letra P, pois eu vou arrastar para o lado. Eu não quero perder essa referência. Porém, ao arrastar para baixo, eu quero que ela mude. Então eu coloco apenas um cifrão antes da letra P. Quem é a minha matriz a ser procurada? Bom, vou estar procurando dentro desse intervalo aqui. Vou estar travando o nosso intervalo, pressionando F4, ponto e vírgula. Qual é a coluna que eu vou estar querendo retornar? Eu vou querer retornar o percentual vendido. O percentual vendido está na minha terceira coluna. Então, sabendo disso, eu coloco o número 3. Ponto e vírgula, eu quero uma correspondência exata, coloco 0, fecho o meu parênteses e posso dar um Enter. Observe que ele retornou 0%. Ó. Se vocês repararem, ó, o tubo está realmente vazio. Ó. Repare aí, não tem números e o meu percentual está zerado. Se eu arrastar nossa fórmula, observe aí que ele retornou os zeros. Se eu mudar para o primeiro trimestre, observe que ele retornou aqui 58,2%, que é exatamente o valor correspondente ao mês de janeiro. Se eu arrastar nossa fórmula para o lado, observe que ele retornou novamente 58,2%, porque eu ainda não mudei a coluna. Ó. Então eu quero que retorne agora não mais a coluna 3, e sim a 4, pois eu quero o percentual não vendido. E dá um Enter. Observe que agora retornou 41,8, que é exatamente o valor aqui do não vendido para o mês de janeiro. Ó. Então se eu arrastar nossa fórmula, reparei que retornou exatamente como deve ser. Ó. Então aqui a gente consegue fazer algo que eu consiga criar o meu primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. Ó. Com certeza esse vídeo deve ter sido muito útil a você. Espero que tenha gostado. Espero que você me ajude comentando o vídeo. Ainda não é inscrito? Se inscreve no nosso canal, deixa o seu gostei. Clica nesse botãozinho vermelho, ainda não seja inscrito. Clica no botãozinho vermelho, se inscreva agora. Já é inscrito? O meu muito obrigado. Aguardo você para um próximo vídeo.